o vosso Pai que está no céu. Eu quero ser semelhante a Deus. Eu quero ser perfeito como perfeito é meu Pai que está no céu. Eu quero ter a imagem de Deus em mim. Isso é legítimo. Se isso é legítimo, onde está o pecado de Eva quando ela desejou ser igual a Deus e atendeu ao convite da serpente? É que o diabo tem a característica de deturpar intenções nobres através de caminhos escusos. É aquele negócio, Rodrigo, eu vou te dar a presidência dessa empresa. Ótimo, Senhor, mas é pelas vias corretas. Não é puxando o tapete de ninguém. E ele tentou depois puxando o tapete do irmão. Ele aproveitou aquela fraqueza e, resumindo, para ficar claro a questão do contexto, com certeza, nesse negócio da primogenitura pelo prato de lentilha, não foi simplesmente negócio, Jacó aproveitou, você quer... Então foi o seguinte, ele deve, hipoteticamente, estou falando hipoteticamente porque o texto não diz isso. Eu estou deduzindo pelo costume da época. Jacó deve ter chamado uma pessoa ou duas de testemunha, que tem que ter testemunha, deve ter selado o pacto com o irmão. Olha, ele está passando para mim o direito à primogenitura e não vai reclamar esse direito diante do nosso pai. Então eles pegaram aquele pacto, fizeram ali, teve a refeição que fazia parte do pacto, como eu falei, você entendeu? O almoço fazia. Quando comeram, talvez eles devem ter ficado em segredo, a pedido talvez de Rebeca. Gente, essas coisas que eu falo não estão na Bíblia, mas não estou inventando a minha cabeça. É com base na cultura da época, vocês estão entendendo? É provável que isso aconteça. Então, nesse sentido, a Bíblia fala de muitos pactos, principalmente envolvendo cargos e heranças, que começaram primeiro no privado, depois foram publicitados. Por exemplo, quando Davi falou que Salomão seria o herdeiro dele, ninguém sabia disso. Aí quando o irmão de Salomão está lá querendo tomar o trono e tudo mais, que a Batseba chegou para o Davi e falou assim, olha Davi, você não falou que era o meu filho que ia sentar no seu trono? Pois a Adonias já está reclamando. Aí Davi, olha, vai lá, pega minha jumenta, vai lá até a fonte do Guihom e unja Salomão como meu rei. O Davi também foi ungido 2 vezes. Primeiro numa situação secreta, quando o profeta vai até a casa do pai de Davi lá e ele unge Davi como rei de Israel, mas ninguém sabe disso, nem Esaú, nem ninguém. Só depois que aquilo que foi acordado no privado se torna publicitado. Então provavelmente aqui tem acordo mais privativo. Então, a partir de hoje, eu estou cedendo os meus direitos de herança para você. O Esaú deve ter ganhado mais alguma coisa além daquele prato de lentilhas. Aí o Jacó ficou feliz e estava esperando o momento em que Isaac iria publicitar isso. Mas o pobre Isaac talvez nem ele soubesse que isso tinha sido feito. Eu estou pensando aqui nessa situação, essa troca, né, pelo prato de lentilha, eu acho que está explicitado na Bíblia, mas às vezes não é necessariamente... assim, às vezes o peso não está na troca, às vezes o peso está no seguinte, eu estou imaginando, né? Cara, imagina que tem outra pessoa num cargo mais alto e ela tem dificuldade de falar em público. Aí vai chegar na hora do anúncio na empresa, aí essa pessoa que tem dificuldade de falar em público, ela vai chegar e falar, fala você, vai, Thiago, fala você, vai. E já aconteceu situações muito parecidas em outros cenários. Eu falo, não, cara, não, vai, fala você, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu falei, tá bom. Então, é uma situação onde a pessoa não quer assumir, seja lá por qual motivo for, esse espaço de protagonismo para levar essa mensagem adiante. Aí, no caso de Jacó, esse protagonismo, o clã adiante, né, a sobrevivência, a multiplicação. Então, às vezes Esaú não queria isso, de alguma forma. E acabou que, queria que Jacó seguisse, tinha mais propensão mesmo, como você falou. E aí, troca por esse prato de lentilha. Às vezes não era que, meu Deus, eu quero esse prato de lentilha, então eu vou trocar a primogenitura por isso. Às vezes era uma situação mais parecida com essa, Sim, né? Há mais elementos aqui, com certeza. Sim, a única coisa que eu fui pensando é que, assim, é uma questão comportamental. Cara, é descrito muito claramente que Esaú era o caçador. E, cara, Jacó era o cara que cozinhava, era uma coisa mais de bastidor. E aí eu fico pensando, cara, o cara que geralmente é o líder, seja numa empresa ou até na família, geralmente tem um comportamento mais alfa. Ele tem, se você for fazer o teste do DISC, ele vai ser dominante, com influente e tal. E eu fico pensando que o cara que é o caçador, geralmente ele é dominante. Se você for pegar quase todos os líderes hoje nas corporações, eu não lembro agora a estatística, mas assim, mais de 90% são dominantes. E você fala comportamentalmente falando, a propensão a ser o caçador e o outro ficar ali administrando, eu imaginaria que Esaú teria mais propensão a isso, né, Tem uma cara? expressão idiomática na Bíblia que vai dar uma resposta sobre isso. Tá. Olha que interessante. Por isso que eu insisto tanto, pessoal, na questão da cultura bíblica, que a gente faz sempre aqui, em todos que a gente tem participado. Sabe que eu terminei agora. Não é um merchan, porque não está no mercado ainda, que você me dá liberdade para isso. Eu lancei a Bíblia Arqueológica, estou lançando pela BV Books. Eu gastei 7 anos fazendo essa Bíblia.
Você falou que terminou de ler a Bíblia, eu quase mencionei isso aí. E eu terminei agora toda a Bíblia com comentários, com notas arqueológicas, com esses detalhes do grego, do hebraico. Agora vai demorar alguns meses até ela sair, porque agora é a hora dos teólogos revisarem, pegar erro, aquela coisa toda, ler esse processo de colocar as imagens e tudo. Vai demorar alguns meses, mas eu já entreguei para a BV Books. Tá. Então aguardem uma Bíblia arqueológica com todos esses detalhes aqui, porque eu acho que colocar o texto dentro do contexto é muito importante. Por que eu mencionei a Bíblia arqueológica? Porque uma das coisas que eu estou mencionando lá são as expressões idiomáticas. E elas são a chave. E olha o que diz aqui no capítulo 25, verso 28. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça, ok? Então, é o que você falou, é o macho alfa. Pai, filho. Rebeca, porém, amava Jacó. Não, desculpa, é o verso 27 que eu queria ler. Cresciam os meninos. Esaú tornou-se perfeito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, morava em tendas. Mas peraí, o Esaú também não morava em tenda? Todo mundo morava em tenda. Então por que falou que era do campo, caçador, e o outro morava em tendas, sendo que ambos moravam em tendas? Essa expressão, Jacó morava em tendas, é uma expressão idiomática do hebraico, que eu encontro, inclusive, no sumeriano. Tem uma pedra com a lista dos reis sumerianos. E os primeiros reis são citados assim: esses eram os reis que moravam em tendas. E tem uma outra expressão em sumeriano dos Tamkarum, que eram homens de negócios que moravam em tendas e eram nômades, mas adquiriram tanta fortuna e tanta expertise para poder fazer dinheiro, que os Tamkarum chegaram a ficar até perigosos do ponto de vista comercial, a ponto que no Império Hitita tinha uma lei falando que Tamkarum não podia comprar propriedades num território hitita, a menos que na certidão de compra ele se comprometesse durante o período da colheita não estar presente ali, no período de guerra não estar presente ali, porque eles tinham medo dos Tamkarum, que embora eles não fossem reis, eles eram tão poderosos que eles tinham dinheiro para emprestar dinheiro e exército. E eu chego à dedução que Abraão é Tamkarum. Porque ele tem todas as características. Inclusive, nessa lei hitita, fala que os Tamkarum mais poderosos eram os que vinham da cidade de Urá. Urá é Ur. Pode olhar que o Abraão conversava com o rei do Egito de pau a pau. Você vai para os Estados Unidos, você conversa com o Trump, mas o Elon Musk conversaria. O Elon Musk chegaria lá na Inglaterra e o rei Charles iria recebê-lo. O Elon Musk não é presidente de país nenhum, ele não é rei de lugar nenhum, mas ele está tão poderoso hoje, cara, que onde ele chega ele é recebido como chefe de Estado. O Abraão também. O Isaac também, ele vai conversar com o chefe dos filisteus. Então, esse pessoal é muito poderoso. Então, o fato da mesma expressão ser usada com relação a Jacó é que, na verdade, ele herdou do pai aquela capacidade, aquele know-how de ser o que fazia dinheiro multiplicar. O outro ficava no campo. O outro, ainda que tivesse essa capacidade, ele era lazy. Então, eu não saberia dizer os critérios hoje dos CEOs, como você fala, machão, mas nos critérios da época, o principal não é aquele machão que faz e acontece, é aquele que consegue dominar sobre o machão. Tanto é que você pode olhar que muitos reis, ele tem general de sua confiança, o general que é mas o rei é aquele que manda no cara forte. Entendi. É tipo o general e o soldado, né? O soldado que vai realmente pra luta lá e o general fica administrando. O rei até pode aparecer numa posição assim de caçada, de poderoso, como nós temos lá o Gilgamesh e outros mais, mas pode olhar, ele sempre tem general de sua confiança, que mas esse cara nunca vai virar o rei, ele sempre é o general. Que engraçado, uma vez eu tava conversando com